Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 563 Proficiência em Skills. Ni Yan finalmente chegou na ilha correta. Seguindo o belo som da canção de Veritá, Ni Yan dirigiu-se até ela. Após algum tempo andando, Ni Yan chegou à praia e viu uma figura ao longe de frente para o mar. Ela não parecia diferente de uma garota humana comum. Ela usava um vestido de verão de seda branca que tremulava com o vento e tinha longos cachos dourados que se enrolavam como as ondas do mar. A página de informações do site oficial descrevia Venita como uma beleza excepcional. Embora ela já tivesse mais de 1000 anos, não havia nenhuma ruga em seu rosto. Ela poderia se transformar livremente de humano em dragão. Os dragões eram existências misteriosas. Embora muitos ainda aparecessem no continente nos dias atuais, eles não eram mais os tiranos invencíveis de milênios atrás. Quando vistos, eles seriam caçados até a morte ou se tornariam o pet de alguém. Venita era diferente. Ela estava acima de tudo isso. Devido ao seu relacionamento com os 10 paladinos sagrados, o exército do Império Viridiano não a incomodou. Ni Yan equipou a medalha dos 10 paladinos sagrados e se aproximou de Venita. Olá, Lady Venita, Ni Yan cumprimentou. Venita se virou e olhou para Ni Yan. Vendo a aparência de Venita, Ni Yan chegou a ficar sem ar. A melhor descrição possível dela era de uma donzela de cabelos claros e olhos azuis, lembrando uma deusa da mitologia grega. Percebendo a medalha dos 10 paladinos sagrados no peito de Ni Yan, os olhos de Venita tremeram de emoção. Sir Nirvana Flame, posso perguntar como você obteve essa medalha? Ni Yan assentiu, depois explicou como obteve a medalha. Ele contou tudo a ela, desde como ajudou o espírito de Kavana a ascender ao céu, até como ele foi perseguido por Breuin e os demais acontecimentos. Ouvindo como Ni Yan escapou da perseguição de Breuin, um traço de choque passou pelo rosto de Venita. Sir Kavana é uma boa pessoa. Fiz um pacto com o Gébia. Do Império Humano há muito tempo. A menos que um humano tome a iniciativa de me atacar, eu não vou atacá-lo. Caso contrário, eu já teria matado aquele maldito Breuin. Venita disse em um tom cheio de ódio. Lady Venita, eu me pergunto, você sabe a localização dos outros 8 paladinos? Ni Yan perguntou. Esse era o objetivo da missão. Ele precisava saber a localização dos outros 8 paladinos, para que ele pudesse resgatá-los. Sei sim. Venita assente. Ela olhou para Ni Yan por um momento, depois continuou. Eu até posso lhe dizer onde eles estão sendo mantidos presos. No entanto, eles estão sendo vigiados pelo cão infernal Cerberus. Apenas você sozinho, será impossível salvá-los. Não se preocupe, Lady Venita. Eu farei o meu melhor para me tornar ainda mais forte até que um dia eu possa resgatar suas almas das chamas de seu tormento. Ni Yan declarou em um tom obstinado. Ele estava um pouco envergonhado por dentro. Mas por conta da sua missão, ele precisava dessas informações. Venita olhou para Ni Yan. Ele não desviou o olhar nem por um momento. Seus olhos eram como safiras, cintilantes e translúcidas sem o menor defeito. Jovem, admiro sua determinação. Eu posso lhe dizer uma coisa ou outra. Espero que sejam úteis em sua jornada. Os olhos de Venita começaram a adquirir um brilho enigmático. Como se algo estivesse chamando, seu olhar parecia atrair a alma de Ni Yan como um ímã. Ni Yan sentiu uma onda de sonolência passar por ele enquanto suas pálpebras ficavam pesadas. Ele não conseguia se livrar dessa sensação de sonolência, não importava o quanto ele lutasse. Isso era magia de controle da mente. Deseja participar do julgamento de Venita? Ni Yan imaginou que isso era parte da missão. Ele hesitou por um momento. A Askickers United ainda estava em guerra contra a Alliance of Mages. Estaria tudo bem se ele aceitasse essa missão? Ele pensou com bastante cuidado sobre o assunto. Na guilda, ele servia mais como um líder espiritual, alguém que agia nos bastidores. Ele deixou o comando das tropas para Gu Huai, Bladelight e alguns outros. Então, mesmo que ele não estivesse lá, não haveria de fato uma mudança drástica no decorrer dos assuntos. Se ele recusasse a quest de Venita, ele não sabia se teria a oportunidade de aceitar novamente em outro momento. A missão dos 10 paladinos sagrados era extremamente difícil. Quando os jogadores da Askickers United chegarem ao nível 100, ele poderia pedir a ajuda de todos para matar Cerberus, resgatar os 8 paladinos, e então tornar Karsi seu servo. Isso teria um impacto que alteraria o futuro da guilda. Muito mais do que o resultado dessa guerra. Afinal, Karsi era um lendário mago. Pensando dessa forma, era melhor Ni Yan aceitar. A sonolência tomou conta dele e ele adormeceu. Depois de sabe-se lá quanto tempo, Ni Yan gradualmente recuperou a consciência. Ele podia sentir uma brisa fresca soprando em seu rosto. Quando ele abriu os olhos, foi recebido por um céu nublado e cinzento. Ele estava deitado em uma planície. A grama densa chegava até os joelhos dele. Ni Yan se levantou e abriu o mapa. O nome do lugar era um tanto peculiar. Mundo dos Sonhos de Venita, mapa especial. Descrição. Você possui 50 vezes mais proficiência em skills neste mapa. A saída deste mapa aparecia apenas uma vez por dia. Assim que você saísse, o mapa desapareceria completamente e você nunca mais poderia acessá-lo. 50 vezes em proficiência de skills. Ni Yan gritou em choque. Aumentar a proficiência em skills era uma das coisas que os jogadores mais odiavam fazer.
Para uma skill comum como Backstab, seria necessário um mês matando mobs sem parar para aumentá-la para o rank 7 e outros 5 meses para aumentá-la para o rank 10. Todas as skills se tornariam bastante poderosas após alcançar o rank 5. Se você pudesse upar uma skill para o rank 8, até mesmo as skills mais comuns se tornariam incrivelmente poderosas, permitindo aos jogadores atingirem o dobro do efeito com metade do esforço enquanto upavam. Se você pudesse upar uma skill para o rank 10, isso seria como desafiar os deuses. No entanto, esse não era o máximo. O rank 16 era, matando mobs sem parar, provavelmente levaria cerca de 2 anos. Talvez até mais. A maioria dos jogadores provavelmente não gastariam meses apenas upando suas skills. A proficiência costumava ser aumentada através do uso cotidiano da skill. Então, a classificação das skills de um jogador mediano era bem baixa. Apenas ter algumas no rank 5 já era considerado muito bom. Se Nian pudesse aumentar algumas de suas skills para o rank 5 ou mais neste mapa, isso seria muito bom no futuro. O fato de que este mapa desapareceria assim que ele saísse, deixou Nian um pouco mal-humorado. A Kickers United estava em guerra contra a Alliance of Mages no momento. Ele não teria muito tempo livre para aumentar sua proficiência em skills. Ele aproveitou para entrar em contato com Gu Huai e explicar a situação. Tudo bem, sinta-se à vontade para aumentar sua proficiência em skills. Vou me certificar de informar você regularmente sobre a situação da guerra. Com Blade Light, Smoke Stab e os outros supervisionando as coisas, não deve haver nenhum problema. Paladin of the Eled também é um excelente comandante, disse Gu Huai. Dado ao tamanho desta guerra, com centenas de milhares de jogadores lutando, o tamanho do impacto que Nian sozinho poderia causar era mínimo. O mais importante era como as tropas eram coordenadas e como aproveitar melhor o poder das catapultas blindadas de gelo. Se alguma coisa acontecer, entre em contato comigo, disse Nian. Com Blade Light, Smoke Stab e os outros, ele poderia ficar tranquilo. O tempo era limitado. Nian decidiu se concentrar em apenas aumentar o nível de algumas de suas skills. Ele poderia ganhar 50 vezes a mais de proficiência em skills. Ele definitivamente não poderia desperdiçar essa oportunidade. Ele abriu sua janela de habilidades que continha várias dezenas de skills. Quais eu devo escolher? Eu provavelmente deveria upar as minhas habilidades de grande ladrão primeiro. Nian ainda não tinha compreendido completamente as várias skills de fuga que ele aprendeu, que incluíam Reverse Grip Backstab, Phantom Assassination, Counter, Flicker Strike e Backbreaker. Para um ladrão comum, 5 skills de fuga já eram muito. Nian havia aprendido Reverse Grip Backstab e Phantom Assassination primeiro, então a taxa de progressão delas já estava acima dos 70%. Ele só adquiriu Counter, Flicker Strike e Backbreaker um tempo depois, elas estavam no máximo em 50%. Se ele pudesse dominar o uso dessas skills e aumentá-las para o rank 5 ou superior, ele não teria problemas em enfrentar qualquer elite do mesmo nível. Ele poderia até mesmo desafiar os lords de igual para igual. Nian entendeu o quão importante era uma skill poderosa na mão de um ladrão. Nian reorganizou suas skills em slots mais convenientes. Então ele continuou caminhando em frente. Olhando para a vasta planície, ele viu numerosas figuras humanoides espalhadas pela região. Eram guerreiros usando armaduras brancas. Seus capacetes tinham lenços vermelhos amarrados que flutuavam ao vento. Esses guerreiros eram um pouco mais altos que ele. Eles eram extremamente musculosos e empunhavam grandes machados. Nian chegou perto de um dos guerreiros e ativou Transcendente Insight. Guerreiro Bárbaro, nível 100. Saúde, 800.000. Nian franziu as sobrancelhas. Esses guerreiros bárbaros não eram lords e nem mesmo elites. Eles eram apenas monstros comuns. Por que eles têm tanta saúde? Mesmo para um monstro de nível 100, isso ainda era muito. Nian se esgueirou por trás de um dos guerreiros bárbaros. Quando ele estava a cerca de 3 metros de distância, ele disparou como uma flecha, pulando em direção ao guerreiro. Nian atingiu o guerreiro bárbaro diretamente na espinha. Com um clang abafado, os movimentos do guerreiro pararam. Um valor de dano de apenas 1.200 apareceu acima de sua cabeça. Que defesa alta! Nian verificou suas notificações. Backbreaker executado com sucesso. 52% de conclusão, 80% de dano. Você obteve 50 pontos de proficiência na skill. A proficiência na skill Backbreaker aumentou um pouco. Isso era incrível. Normalmente, levaria algumas horas para obter essa mesma quantidade de pontos. O guerreiro bárbaro foi atordoado. Nian imediatamente usou Flicker Strike. O guerreiro bárbaro se virou lentamente e atacou Nian com seu machado. Nian rapidamente recuou alguns passos para evitar o ataque. Percebendo que a velocidade de ataque do guerreiro bárbaro era consideravelmente lenta, ele ficou animado. Não existia tipo melhor de inimigo para aumentar a proficiência das skills do que os lentos? Era quase como se eles tivessem sido criados especificamente para isso. Como a velocidade de ataque do guerreiro bárbaro era lenta, Nian poderia facilmente evitar seus ataques. Somando o fato de que ela tinha uma saúde bem alta, Nian estava livre para usar todas as suas skills nesse guerreiro. Cada guerreiro bárbaro lhe permitiria upar algumas de suas skills. Verificando sua janela de habilidades,
Nian percebeu que Backbreaker e Flicker Strike já estavam saindo do cooldown. Estas skills de fuga tinham cooldowns razoavelmente longos. Todas elas tinham pelo menos alguns minutos de cooldown, se não mais. Mas por que eles estavam muito mais curtos agora? Será que os cooldowns das skills também eram reduzidos neste mapa? Chegando a essa conclusão, Nian estava em plena euforia. Este mapa era mais do que perfeito para upar os rankings das skills.